Romanos capítulo 12. Vou falar sobre hoje, vidas transformadas gera relacionamentos transformados. Vidas transformadas gera relacionamentos transformados. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios segundo os seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vencem o mal com bem. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Quando nós fomos alcançados por Deus, quando nós tivemos essa experiência, quando um dia Deus, Ele nos alcançou, antes disso, nós nos relacionávamos com as pessoas de maneira diferente que nós relacionamos hoje, não é verdade? Nós tínhamos uma visão diferente da vida. Nós tínhamos uma visão diferente do mundo. Antes de termos sido encontrados pelo Senhor, por exemplo, nós olhávamos para as pessoas de uma maneira diferente que nós olhamos hoje. Os nossos relacionamentos, eles eram diferentes. Ou seja, a nossa visão da vida, a nossa visão de mundo era diferente. Não é verdade? Por exemplo, a visão do mundo vai determinar os meus princípios. A visão que eu tenho do mundo vai determinar os meus valores. A visão que eu tenho do mundo, por exemplo, vai influenciar a forma de como eu lido com as adversidades da vida. A visão que eu tenho do mundo, por exemplo, vai falar ou vai influenciar sobre a forma que nós percebemos a nós mesmos. A visão que nós temos da vida, a visão que nós temos do mundo, por exemplo, vai influenciar a maneira que nós enxergamos ou percebemos ou acreditamos ser o nosso destino. Por exemplo, antes de você converter, antes de você ser alcançado pelo Senhor, você poderia muitas vezes pensar: para onde que eu vou? Qual que vai ser o meu destino?
O que me espera? Depois do Senhor ter te alcançado, você sabe muito bem para onde você vai, amém? Você tem essa certeza. Então, quando o Senhor nos alcançou, a nossa percepção do mundo mudou. A nossa resposta à vida, ela foi transformada. Ela foi alterada. Então, o que o Paulo faz? Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele começa a nos ensinar acerca daquilo que aconteceu conosco. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo nos ensina a doutrina. Vai nos explicar sobre a justificação, vai nos explicar sobre a santificação. Do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta que ele escreve aos Romanos, ele vai nos ensinar sobre isso, sobre o que aconteceu conosco. A partir do capítulo 12 que ele escreveu, da carta dele aos Romanos, ele vai falar de como aquilo que aconteceu conosco interfere, ou como isso tem consequência na nossa vida diária. Como aquilo que Deus fez conosco vai interferir nas nossas atitudes no dia a dia. Como aquilo que Deus fez conosco vai interferir no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nas nossas reações, nas nossas atitudes. E Paulo vai começar a nos explicar, a partir do capítulo 12, como aquilo que Deus fez conosco vai interferir no nosso comportamento e, mais especificamente, como que vai interferir nos nossos relacionamentos. Porque uma vez que Deus nos alcança, muda tudo ao nosso redor. Os nossos olhos mudam para a vida. E, consequentemente, também a nossa atitude, os nossos relacionamentos, eles vão ser transformados. Se eu olhava para uma pessoa de uma forma no passado, hoje, depois de Deus ter me alcançado, depois que o Senhor alcançou a sua vida, depois que você nasceu de novo, os seus relacionamentos, eles são transformados, amém? Não foram transformados? Ele fez isso conosco. Então, Paulo vai nos ensinar aqui, depois que uma vez que Deus nos alcançou, depois que nós nascemos de novo, como que deve ser o nosso relacionamento com Deus, como que deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, como que nós devemos olhar para nós mesmos e como deve ser o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Eu sou capaz de apostar com você, porque eu também fui assim, que o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas, a visão que eu tinha de mim mesmo e os meus relacionamentos com os meus inimigos, com as pessoas que me perseguem, eram diferentes do que são agora, porque eu nasci de novo, assim como você também nasceu de novo. A Bíblia vai falar, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo na carne, a vida que agora eu vivo nesse corpo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então, tudo é transformado. Então, uma vez que o Senhor me alcançou, uma vez que o Senhor me resgatou, como que deve ser o meu relacionamento com Ele? Como que Deus deseja que eu me relacione com Ele? A partir do versículo 1 do capítulo 12, ele começa a nos ensinar. Acompanhem comigo. O versículo diz: portanto, irmãos, e é interessante, gente, que esse portanto, irmãos, se o apóstolo Paulo chama aqui as pessoas de irmãos, é porque essa carta foi escrita para a igreja. E a partir de então, o que ele começa a ensinar aqui nessa carta são para irmãos. O que ele começa a ensinar aqui nessa carta são para as pessoas que nasceram de novo, são para as pessoas convertidas, são para as pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar acerca de como nós devemos relacionar com as pessoas, com Deus, com os nossos inimigos, são para as pessoas que têm o Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque é impossível nós termos essa atitude aqui se for por nós mesmos. É impossível nós nos relacionarmos com as pessoas da maneira que a Bíblia está ensinando, se não for pelo poder do Espírito. Então, com isso, eu quero te encorajar. Talvez você, muitas vezes, esteja dentro da sua casa, em meio aos seus familiares, que talvez só você seja convertido ali. E você, há muitos anos, né, você com o seu esposo, ou você com o seu marido, ou você entre os seus familiares ali, mãe, irmãos, só você que é convertido naquela casa. E você está ali lutando muitos anos, tentando perseverar na palavra do Senhor, e você olha para o seu irmão, você olha para o seu cônjuge, você olha ali para a pessoa ali que é o seu familiar de alguma forma, e essa pessoa não tem as atitudes que a Bíblia está ordenando ela ter. E olha, não vai, a não ser que essa pessoa seja convertida assim como um dia nós fomos.
Então, não desista, não tire como base a atitude do seu familiar para que você continue perseverando nesses caminhos, porque você, assim como eu, nós fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos regenerados pelo Senhor, nós temos o Espírito Santo, e às vezes você olha para a sua família e fala assim, Deus, eu não aguento mais, é muita tempestade que eu estou passando, é muita tribulação que eu estou passando, é só eu que tento, é só eu que batalho, e essa pessoa ao meu lado não está enxergando isso, não liga para as minhas atitudes. Por quê? Porque você nasceu de novo, você estava morto, e o Senhor te resgatou, e o seu familiar ainda não. Então, não desista e continue orando pela conversão desse seu familiar, porque ele só é capaz de ser transformado e praticar aquilo que a Bíblia diz pelo poder do Espírito Santo. Porque esse é um desafio muito grande para nós, sim ou não? Nós, como cristãos, nós, como pessoas que temos o Espírito Santo, que procuramos buscar o Senhor em primeiro lugar, é um desafio, muitas vezes, para nós, que dirá para aquela pessoa que não tem o Espírito. Então, não desista. Continue perseverando, continue orando pela conversão desse seu familiar, porque ele não vai mudar a não ser por uma intervenção do Espírito Santo de Deus. Nós queremos, amém? Que esse seu familiar ele possa ser transformado assim como um dia nós fomos. Então, continue perseverando, orando por ele. Então, ele continua falando, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Meus irmãos, olha que interessante. Paulo, ele já havia nos ensinado, no capítulo 6 de Romanos, nós estamos estudando aqui Romanos, nós estamos ainda no capítulo 1, todas as quartas-feiras. Paulo, nós vamos aprender de maneira mais específica, toda a carta de Paulo aos Romanos, mas ele já tinha ensinado no capítulo 6 de Romanos, como nós usávamos o nosso corpo, como nós usávamos a nossa vida como instrumento, ou para instrumento ao pecado. No capítulo 6, ele descreve isso. Agora, Paulo, ele está nos ensinando que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus. Essa palavra que aparece aí, que nós lemos, ofereçam, né, ou em outras traduções, está falando para a gente apresentar, apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus, dá a ideia de apresentar o nosso corpo como as ofertas, os sacrifícios do Antigo Testamento eram apresentados. Quando uma pessoa oferecia um sacrifício a Deus, ou entregava esse sacrifício ao sacerdote, ele não podia tomar de volta. Essa é a ideia. Quando nós nos oferecemos a Deus, nós não mais pertencemos a nós mesmos. A nossa vida é do Senhor. Nós entregamos ao Senhor, a Deus. Então, quando o Senhor nos alcança, nós não vivemos mais para nós mesmos. E quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional, da ideia de culto lógico. Por que que o apóstolo Paulo vai falar que esse é o culto racional e da ideia de culto lógico? Porque nós oferecemos, o versículo 1 fala, a nossa vida, o nosso corpo a Deus. Nós não paramos de viver quando nós saímos daqui, não é verdade? Nós temos vida fora daqui. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos vida, como eu falei no início aqui, em meio aos nossos familiares. Nós temos vida fora desse contexto da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é apresentar a nossa vida como um todo, em sacrifício a Deus. Se aqui eu me apresento a Deus, lá na rua também eu devo continuar me apresentando ao Senhor. Se aqui eu me apresento a Deus, lá em meus familiares também eu tenho que continuar me apresentando a Deus. Se aqui, de alguma forma, né, eu me atento à minha forma de falar, eu regulo sobre as minhas atitudes, se aqui, de alguma forma, eu deixo refletir através da minha vida o fruto do Espírito de Deus, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, se aqui, de alguma forma, o fruto do Espírito do Senhor é refletido através da minha vida, lá fora também deve continuar. Em meio aos meus familiares também deve continuar. Nos meus relacionamentos lá fora também deve continuar. Se aqui, de alguma forma, o meu olhar
né, as minhas palavras, os meus pensamentos, é uma oferta a Deus, se é o culto lógico, que quer dizer um culto racional, se é um culto lógico, se é lógico, lá fora também eu devo continuar me oferecendo a Deus, da maneira que eu me ofereço aqui dentro. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ofertar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o culto racional. E dessa forma que o Senhor deseja que a gente se relacione com Ele. Não somente aqui dentro, não somente no contexto da igreja. Eu não me ofereço a Deus, por exemplo, no momento que eu estou somente na célula, ou frequentando os cultos, ou participando do estudo bíblico. Eu ofereço a minha vida, porque se eu ofereço o meu corpo, eu estou oferecendo a minha vida. Amém? E no versículo 2 ele continua falando, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo quer, muitas vezes, controlar a nossa mente, mas o Senhor deseja transformá-la. O mundo, se vocês perceberem, ele tem um padrão. O mundo, se vocês perceberem, ele tem uma forma. E a forma do mundo, o padrão do mundo, ele pode mudar de tempos em tempos. E não muda, gente. O que é certo, muitas vezes hoje, pode não ser certo amanhã. O que é correto para o mundo hoje, pode não ser correto para o mundo amanhã. Então, o padrão do mundo, muitas vezes, vai depender da época. Vai depender do contexto. O padrão, muitas vezes, do mundo vai depender ali das pessoas, do querer das pessoas. O que é certo hoje pode não ser mais amanhã. E que o apóstolo Paulo está nos dizendo é para que a gente não deixe o padrão deste mundo formar os nossos valores. Que o padrão deste mundo não venha ditar a regra da nossa vida. Que o padrão deste mundo não venha falar a maneira que nós devemos pensar, a maneira que nós devemos agir, a maneira que nós devemos reagir. Porque tudo para o mundo é muito relativo, é verdade? O que, por exemplo, é banheiro só para mulher hoje, amanhã pode ser que não seja. Então, muitas coisas estão acontecendo. E o apóstolo Paulo vai falar, não se amoldem ao padrão deste mundo, não deixe que as coisas desse mundo, que são transitórias, que são temporais, influenciam a forma de vocês viverem. E qual que é a consequência de ter a mente transformada? Olha aí, no verso 2 ainda. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a finalidade. O nosso padrão é Jesus Cristo, amém? O nosso padrão é Ele. E o desejo de Deus para nós é nos conformar à imagem dele. O propósito de vida que Deus tem para nós é nos conformar à imagem de Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso, que aquele que de antemão nos conheceu também nos predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. E a nossa mente deve ter como padrão sempre Jesus. E qual que é a finalidade de ter como padrão Jesus? É que nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes você se pergunta, ou alguém já te perguntou, eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu quero desfrutar da vontade de Deus. Eu quero, de fato, essa vontade que é boa, agradável e perfeita, eu quero desfrutar dela, como eu faço, de que maneira eu devo viver, o que eu devo buscar. Só que nós percebemos nesse texto aqui, que a vontade de Deus não é uma causa, mas sim uma consequência. Nós experimentamos da vontade de Deus na medida que nós oferecemos a nossa vida a Deus. Nós experimentamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na medida em que nós oferecemos o nosso corpo a Deus, na medida em que nós oferecemos a nossa mente a Deus. Então, como que nós, se nós quisermos experimentar a vontade de Deus, o que nós devemos fazer? Oferecer o nosso corpo a Deus, oferecer a nossa mente a Deus, porque como consequência, como a Bíblia nos ensina, iremos experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É uma consequência de estar oferecendo o nosso corpo a Deus, é uma consequência de estar oferecendo a nossa mente a Deus, e isso nós fazemos no dia a dia, não é verdade?
Oferecer o nosso corpo a Deus, como eu falei, não se resume só aqui. É no mercado de trabalho, é em meio aos nossos familiares. Como eu falei, culto lógico é um culto coerente. As nossas atitudes aqui devem ter uma coerência com as nossas atitudes lá fora. Por isso que é um culto racional, por isso que é o culto lógico. E dessa forma nós seremos capazes de experimentar cada vez mais a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É dessa maneira que Deus deseja que nós nos relacionamos com Ele. Uma vez que Ele nos alcançou, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito, agora a nossa vida é integralmente dele. Amém, gente? Não se resume só aqui, principalmente lá fora. Então é dessa maneira que nós devemos procurar a Deus e nos relacionar com Ele. Então a nossa vida mudou. Nós somos transformados pelo Senhor. Eu sou capaz de apostar que antes você não tinha essa consciência, que você deveria se relacionar com o Senhor dessa forma. Que a sua vida era integralmente do Senhor. Como o apóstolo Paulo ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. A nossa vida é dessa forma, são todas as coisas. Nós honramos ao Senhor, nós cantamos aqui que nós nascemos para honrar, para louvar a Ele. Se nós nascemos para louvar e para honrar a Ele, não se resume só aqui. Exaltar o Senhor, santificar o nome dEle, são em todas as áreas da nossa vida. E dessa forma, nós nos relacionamos com Ele. Então, a nossa maneira de enxergar o Senhor, de enxergar a Deus mudou, foi transformada. Mas não somente a nossa maneira, a maneira de enxergarmos ao Senhor, mas também a maneira de enxergarmos a nós mesmos. Olha aí no verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós fomos alcançados pela graça, amém? A Bíblia fala que isso não vem de nós, é dom de Deus. Assim como um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós devemos continuar vivendo pela graça de Deus. Assim como um dia nós fomos resgatados pela graça de Deus, nós devemos continuar vivendo da mesma forma. E uma vez que os nossos dons vêm de Deus, não podemos assumir crédito algum deles. Porque é pela graça que recebemos e pela graça que nós devemos continuar fluindo dos dons de Deus. Quando o apóstolo ele vai nos ensinar que ninguém deve ter de si mesmo um valor, um conceito mais elevado do que deve ter, é não ter, por exemplo, um complexo de superioridade. É olhar para você mesmo e entender quem você é no Senhor, mas entender que você é um com seu irmão. É não ter um conceito mais elevado de si mesmo, porque nós somos alcançados pela graça de Deus, e o que nós temos, o que nós somos pela graça dEle. É não usar os dons que Deus nos deu como um fim em si mesmo. Porque se você está aqui, se você foi resgatado pelo Senhor, você tem um dom da parte de Deus para edificar o próximo, para edificar o seu irmão. Então, uma vez que somos resgatados pelo Senhor, uma vez que nascemos de novo, é ter essa consciência que nós não devemos ter um valor elevado de nós mesmos, mas ao mesmo tempo ter um conceito equilibrado e também não ter um complexo de inferioridade. Porque, afinal de contas, o Senhor morreu por você. Deus entregou o seu Filho por você. Aquele que não conheceu o pecado, como eu disse no início, Deus o fez pecado por você, o fez pecado por nós. É não olhar para você mesmo, mas olhar para a cruz de Cristo para entender o seu valor. Sendo assim, nós sabemos que o que nós temos, nós sabemos que o que nós somos é pela graça de Deus, não é por mérito algum. É não ter um conceito elevado de si mesmo, mas ao mesmo tempo não ter um complexo de inferioridade. Continua acompanhando comigo no verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso é lindo demais, que isso revela a diversidade do corpo de Cristo.
Eu tenho um dom, você tem um outro dom ou dons, e nós necessitamos uns dos outros. A unidade, meus irmãos, ela não é criada por nós. A unidade foi criada por Deus. A Bíblia só nos orienta a preservar essa unidade, Efésios capítulo 4. A unidade ela é criada por Deus. Você, quando foi resgatado pelo Senhor, você foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. A partir de então, você foi inserido no corpo de Cristo e você é um com seu irmão. E essa unidade que Deus nos colocou nela, ela não é uma unidade, por exemplo, denominacional. Você não é um somente com os irmãos da Igreja Batista da Lagoinha. Você é um com todos aqueles que confessam Jesus como único e suficiente Salvador. Então, você é um com os presbiterianos, você é um com os metodistas, você é um com os assembleanos. Você é um corpo com eles. E cada um de nós é um membro diferente desse corpo. Por isso, a importância de estarmos em comunhão uns com os outros. Por isso, a importância de estarmos sempre ligados um ao outro, de congregar. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos uns dos outros. Você crê nisso? Nós somos uns dos outros. Esse braço aqui, ele é muito bom. Mas se eu arrancar ele, como que ele vai subsistir? É isso que Paulo nos ensina. Nós pertencemos uns aos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Por isso que não existe um cristão que ele é isolado. Não existe um cristão, uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor, que quer viver fora do corpo de Cristo. Por isso que nós estamos aqui todos os domingos, por isso que nós frequentamos os cultos, estamos aqui nos estudos bíblicos, é por isso que nós estreitamos a relação que nós temos com os nossos irmãos, porque não tem como caminhar sozinho, nós fazemos parte de um corpo, e eu sou um com você e você é um comigo. A Bíblia nos orienta, por exemplo, a suportarmos uns aos outros. Tem como fazer isso sozinho? Tem. A Bíblia nos orienta, por exemplo, a levarmos os fardos uns dos outros. Tem como fazer isso sozinho? Não tem como fazer isso sozinho. Então, nós temos essa necessidade de estarmos congregando, de estarmos sempre em comunhão, de estarmos ligando, conversando, sendo esse instrumento do Senhor para que o outro seja edificado. É por isso que você está aqui. Você tem um dom da parte de Deus, e Paulo vai especificar alguns dons aqui, para que o outro seja edificado, para que a igreja cresça. Você não está aqui por acaso. Deus ele quer te usar para edificar o irmão que está ao seu lado. Deus ele quer te usar para que esse irmão que está ao seu lado cresça no conhecimento do Senhor. Deus ele quer te usar para que o irmão que está aí ao seu lado tenha mais sede e vontade pelo Senhor. Ele quer te usar para isso, porque somos um corpo, fazemos parte de um corpo, e cada pessoa aqui é um membro desse corpo. Então, nós temos a necessidade de estarmos em comunhão uns com os outros, de estarmos congregando, de estarmos com essa relação, ter essa intimidade, de ter essa amizade, construir isso. É isso que Deus deseja para nós. Amém, meus irmãos? Continue acompanhando comigo a partir do verso 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É tão triste quando nós vemos na nossa igreja, por exemplo, um dom ser enfatizado aqui em detrimento de todos os outros. Paulo ele faz uma pergunta lá na carta que ele escreve aos Coríntios. No capítulo 12, ele fala assim, são todos apóstolos? Ele pergunta, são todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? A resposta que é, não. Todos têm todos os dons? Não tem. Por isso que nós estamos aqui.
Por isso que somos diferentes uns dos outros, para que o dom que você tem sirva para a edificação da igreja, sirva para edificar o seu irmão, para que o dom que você tem, você possa usá-lo para o bem de toda a igreja. É isso que ele nos ensina. É para isso que Deus ele nos chama, meus irmãos. Ele não precisava de nós, mas Ele nos chama, Ele nos capacita para que o outro conheça mais a Ele, para que o outro cresça no conhecimento dEle, para que o outro tenha mais sede dEle, para que o outro seja edificado. Ele quer te usar, Ele quer me usar para isso. Para isso que nós estamos aqui. Em Corinto, os cristãos eles estavam usando os dons em um fim em si mesmo, e não como um meio para edificar a igreja. Eles enfatizavam muito os dons espirituais e perderam as virtudes espirituais. Em Corinto, os irmãos, eles não estavam usando o dom para edificar a igreja. Eles enfatizavam mais um dom do que outro. Eles falavam mais de um dom do que outro. Eles estavam fazendo acepção de pessoas por causa do dom que cada pessoa tinha. Essas pessoas, os irmãos em Corinto, eles tinham e fluíam no dom do Espírito, mas estava faltando o fruto do Espírito. Eles estavam fluindo no dom do Espírito, mas não tinha amor. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala, no capítulo 13 de Corinto, nós conhecemos bem o texto, ele fala sobre amor, adverte os irmãos da necessidade de amar acima de todas as coisas, acima de todos os dons. Ele fala que se não tivermos amor, nada seremos. Eles fluíam no dom, mas não estavam tendo o fruto do Espírito. Não tinha amor, alegria, não tinha paz, não tinha amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estava faltando naquela igreja. Que não seja assim com nós, amém, meus irmãos? Que nós possamos fluir no dom do Espírito, sim, porque isso é uma direção de Deus, porque isso é uma ordenança do Senhor, mas que não nos falte o fruto do Espírito, para que a igreja cresça de maneira edificada, amém, meus irmãos? Que nós possamos orar por isso. E é dessa maneira que nós devemos olhar para nós mesmos. Nós olhamos para Deus, primeiro, nos relacionamos com Ele. De que maneira? Oferecendo a Ele o nosso corpo. Nós olhamos para Deus oferecendo a Ele a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós olhamos para nós mesmos com uma medida equilibrada, tendo a consciência que nós temos o que temos, somos o que somos, pela graça do Senhor. Então nós temos os dons, nós fluímos os dons, não em um fim em si mesmo, mas para a edificação do próximo. E nós não temos um complexo de superioridade e nem de inferioridade. É dessa maneira que nós olhamos para nós mesmos. É dessa maneira que Deus deseja que nós temos, de alguma forma, uma relação com nós mesmos. De maneira equilibrada. De maneira equilibrada. Mas não somente Deus, Ele nos orienta acerca do relacionamento com Ele. Não somente Deus, Ele nos orienta como deve ser essa relação que devemos ter com nós mesmos, mas Deus também nos orienta sobre a relação que devemos ter com os nossos irmãos na fé. Olha, por exemplo, aí comigo no verso 9. Como que deve ser a nossa relação com os irmãos, com os nossos irmãos na fé? A partir do verso 9 fala assim, o amor deve ser sincero. Como que nós relacionamos com os nossos irmãos? Amando. Mas amando de que maneira que o texto nos ensina? Amando com sinceridade, ou amando sem hipocrisia, ou com um amor não fingido. Essa palavra aqui, sincero, é uma palavra grega que tem o significado de um ator. O que um ator faz, gente? Um ator, ele assimila uma voz de outra pessoa. Um ator, por exemplo, ele faz um papel diferente. Ele é uma outra pessoa, não é verdade? Um ator, ele age como se outra pessoa fosse. Por que Jesus, ele chama os fariseus de hipócritas? Porque eles representavam, na verdade, uma coisa que eles não eram. Por que Jesus vai chamar eles o quê? De sepulcro caiado. Por fora, eles apresentavam uma coisa, mas por dentro era outra.
O apóstolo Paulo está nos ensinando que o nosso amor não deve ser dessa forma. Nós devemos amar as pessoas, os nossos irmãos, como se ator fôssemos. Devemos ter um amor sincero, sem hipocrisia. É amar por dentro. É ter esse sentimento. É ter essa consciência que nós temos vida, satisfação de fato, nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, sem hipocrisia, não fingido, não sendo um ator, não dando um tapinha nas costas e por dentro ter alguma pendência com o outro. Se tiver, meus irmãos, que a gente resolva, amém? Se tivermos uma pendência com o outro, se estivermos, de alguma forma, alimentando em nosso coração algum sentimento, alguma mágoa, que nós, em nome de Jesus, possamos resolver com nós mesmos, Senhor. Às vezes a pessoa nem sabe, mas a gente alimenta algo em nosso coração, contra alguém, contra o irmão, e Paulo está nos ensinando que o nosso amor não deve ser fingido, que o nosso amor, ele não deve ser hipócrita. Ele continua falando no verso 9. Odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Dessa maneira que deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E no verso 10 ele continua. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Paulo está falando aqui que nós devemos amar os nossos irmãos da fé com amor fraternal. Ou seja, com o mesmo amor que nós amamos os nossos irmãos de sangue. Vocês entenderam, gente, por que eu falei que se para nós é um desafio muito grande agir dessa forma, que dirá para a pessoa que não foi regenerada, que dirá para uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Por isso que eu falei no início que se você vive nesse desafio, se você está no seu ambiente familiar, se você está no mercado de trabalho, que só você é cristão ali, você se percebe lutando ali, indo na contramão do mundo, na contramão das pessoas, vai continuar, a não ser que essa pessoa tenha um encontro com Deus, assim como eu tive, assim como você teve. E devemos continuar orando por isso. Então, Paulo nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos com esse amor fraterno, como se fosse um irmão de sangue. Agora eu te pergunto, o seu irmão de sangue, a sua família, a sua mãe, seu pai é perfeito? Não é perfeito. E você decide amá-los por isso? Você continua amando, não é verdade? Assim deve ser conosco. Nós não somos perfeitos, temos os nossos defeitos, estamos sendo conformados a cada dia à imagem de Jesus, mas temos defeitos. Somos diferentes uns dos outros. Por isso a necessidade de andar perdoando uns aos outros sempre. E Paulo nos ensina, ame, dediquem-se uns aos outros com esse amor fraterno, com a consciência que esse seu irmão não é perfeito e nunca vai ser, só na glória. Só na glória. A Bíblia fala que lá na glória não haverá pecado, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Lá sim, mas aqui estamos em construção. Aqui ainda pecamos, aqui ainda falhamos. Então, nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui. E o nosso papel é dedicar nesse amor fraternal, perdoando uns aos outros. Na certeza que o nosso irmão não é perfeito, mas nossa família de sangue não é perfeita, o nosso filho, para quem tem filho, não é perfeito, e mesmo assim não deixamos de amá-los. Assim deve ser com o corpo de Cristo. Assim como deve ser com o corpo de Cristo. No verso 10 ele continua, e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso é difícil, né, irmão? É assim, uma pessoa vai ser honrada aqui hoje. É você falar assim, não, vai que seja ela. Pode ser ela. Uma pessoa vai receber algo aqui hoje. Pode ser essa pessoa. É dar honra aos outros mais do que você. É abrir mão de nós mesmos em favor do outro. É só a graça que faz. Isso é só a graça de Deus que faz. Para nos capacitar a isso. Para nos capacitar a dedicarmos em amor fraternal. Para amar de uma maneira não fingida. É para a igreja. E isso é só a graça de Deus. A graça de Deus nos capacita a vivermos dessa forma. E no verso 11 aí, ao 12, ele fala de algumas orientações no caso de se alguma pessoa vem andar desanimado, porque tem dias que vem. É como eu falei, muitas vezes nós estamos nessa batalha, nós estamos nessa luta de tentarmos andar dessa forma, de tentarmos perseverar, por exemplo, amando aquele que nos ofende,
né? Seu marido, sua esposa, seus filhos, né? O seu amigo está ali convivendo com você e você está ali perseverando, tendo paciência. Você está ali lutando, você não está aguentando mais. O apóstolo Paulo nos incentiva, ele fala: nunca lhes falte zelo, no verso 11. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sejam pacientes nisso, perseverem na oração, não desanimem. Tenha consciência que isso é natural acontecer. É natural a gente estar no meio de pessoas que não foram encontradas pelo Senhor ainda e passarmos por isso. É natural, está normal, gente. Isso está normal. Isso está normal. Desde sempre nós sabemos disso. Oposição nós iremos encontrar. Pessoas irão zombar da gente. É normal, e isso acontece muitas vezes no meio dos nossos familiares. Então o apóstolo Paulo ele vai nos incentivar: não desistam, continuem perseverando, sejam pacientes na tribulação. E nesse momento, continuem perseverando na oração, porque assim como o Senhor nos alcançou um dia, Ele também pode alcançar essa pessoa, pode transformar essa pessoa. Basta olhar para a nossa vida. Cada um de nós tinha uma vida que o Senhor nos alcançou, nos transformou. Como eu falei, mudou a nossa percepção da vida. Assim também pode acontecer com o seu familiar. Assim também pode acontecer com aquele seu amigo do serviço que vive lá te insultando muitas vezes. Você está perseverando, sendo paciente. Continua orando. Persevere na oração. Sejam pacientes na tribulação. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E no verso 13, ele continua falando aí de como deve ser a nossa relação com os nossos irmãos. Ele fala: compartilhem o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Meus irmãos, a nossa comunhão aqui, ela deve ir além do aperto de mão. A comunhão que nós temos uns com os outros aqui, deve ser de modo a gente realmente preocupar com o próximo. A Bíblia vai nos ensinar aqui que a gente deve compartilhar o que nós temos com os santos, com as pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, em suas necessidades. Praticar a hospitalidade. Olha que interessante, essa hospitalidade aqui é praticar a hospitalidade ao estrangeiro, é ter um amor àquele que é de fora, aquele que não é do seu vínculo familiar, mas que é seu irmão, que o Senhor deu a vida dele por ele. É praticar a hospitalidade, é compartilhar o que nós temos com os nossos irmãos, é não sair aqui do culto, ir para casa e não falar mais com ninguém e só voltar no domingo. Isso não é ser igreja. É desenvolver um relacionamento, porque você faz parte de um corpo, e como eu falei no início, nós necessitamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, e só um culto de domingo a domingo não é suficiente, nós devemos e temos a necessidade de desenvolvermos um relacionamento com o nosso irmão. Temos essa necessidade de procurar saber como está o irmão, o que ele precisa, se na casa dele está faltando alguma coisa, no que você pode assistir, no que você pode ajudar ou assistir ele de alguma forma. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e dessa forma que deve ser o relacionamento com os nossos irmãos. No verso 14 ele continua falando: abençoem aquele que os persegue, abençoem e não os amaldiçoem. Gente, como eu falei, eu vou repetir, é só a graça de Deus que faz isso. Abençoar aquele que nos persegue, aquele que não tem o Espírito do Senhor, está amaldiçoando muitas vezes aquele que está abençoando ele. Nós somos orientados pelo Senhor e temos o poder do Espírito do Senhor de abençoar aqueles que estão nos amaldiçoando. No verso 15 ele continua falando: alegre-se com os que se alegram, choram com os que choram. Muitas vezes nós temos a facilidade mais de chorar com os que choram. Se algum irmão te contar a necessidade dele, a gente vai ficar tocado, a gente vai sentir compaixão e vai chorar, mas muitas vezes nós temos essa dificuldade. Alguém já disse bem assim: você quer saber se a pessoa gosta de você mesmo, se é seu amigo, começa a contar as coisas boas que têm acontecido na sua vida.
Porque chorar com os que choram é mais fácil, muitas vezes, do que alegrar com os que se alegram. Mas a Bíblia nos orienta a não somente chorar com os que choram, mas alegrar com os que se alegram. Esse deve ser o relacionamento que devemos ter com os nossos irmãos. Chorar com eles, ser um ombro amigo, mas também estar com eles ali celebrando as coisas boas que têm acontecido na vida deles. No verso 16 ele fala: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. É ter o mesmo sentimento que o outro tem. Tenham a mesma atitude. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, né, isso. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, 6, ele vai falar: tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É ter o mesmo sentimento, é cuidar, é ter a mesma atitude com os nossos irmãos. Então, esse deve ser o relacionamento que devemos ter com os nossos irmãos. De amar de maneira fraternal, de ter um amor que não seja fingido, que não seja hipócrita, e que o Senhor nos ajude a isso, meus irmãos. Que o Senhor venha sondar o nosso coração, para que no momento desse relacionamento com o corpo de Cristo, essa relação não seja com hipocrisia, que o Senhor nos livre disso. Amém? Que o Senhor nos livre disso, que seja cada vez mais um amor sincero, um amor sem cera, um amor sem ser maquiado. Que nós possamos dedicar nesse amor fraternal a cada dia, porque é dessa maneira que o Senhor deseja que a gente venha, nós possamos relacionar uns com os outros, com os nossos irmãos na fé. E como que nós, uma vez somos alcançados pelo Senhor, como que nós, uma vez que fomos resgatados pelo Senhor, que temos o Espírito Santo de Deus, devemos relacionar com os nossos inimigos. Olha aí a partir do verso 17. Não retribuam o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso aqui, meu irmão, muitas vezes é não guardar a manga, né, da camisa, um momento assim para dar o troco. É não esperar uma oportunidade. Se o irmão te ferir, se o seu inimigo te ferir, a Bíblia está te orientando a não guardar isso para retribuir. Pensa comigo em algumas histórias, por exemplo. José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. E no momento que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele teve a oportunidade de se vingar. E ele se vingou? Não. Ele fez o bem. Pensa comigo, por exemplo, Jó. Os seus amigos, em um momento da vida dele ali, começou a acusar Jó. O que Jó fez por eles? Começou a acusar de volta? Não. Jó orou por aqueles seus amigos. Pensa comigo, gente, Estevão, quando estava sendo apedrejado ali pelos seus inimigos, ao invés dele ficar com raiva, ao invés dele pegar uma pedra ou guardar esse sentimento, porque no momento ali ele não poderia nem pegar uma pedra para atacar, mas às vezes ele poderia sentir raiva daquelas pessoas que estavam apedrejando ele naquele momento. Mas naquele momento, ao invés dele guardar uma mágoa, de orar que o Senhor fulminasse aquelas pessoas, qual que foi a oração dele? Perdoa. Perdoa essas pessoas que estão me apedrejando. Não considere essas pessoas culpadas por esse pecado. Estevão fez isso. E é só pela graça que nós fazemos isso. Por isso que eu falei que, assim, já é um desafio para nós viver dessa forma, mas é uma ordenança do Senhor. E viver dessa forma é vida para nós. Viver dessa forma é satisfação para nós. Viver dessa forma é paz que excede todo entendimento para nós. No verso 18, ele continua falando como deve ser a nossa relação com os nossos inimigos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É não criar conflitos desnecessários. É não ser um criador de problema. É não criar uma discussão desnecessária. É não ser essa pessoa que levanta intriga, que levanta discussões desnecessárias, que levanta picuinha. É o que depender de nós é ter paz com todos. Agora, assim, é ter paz com todos, mas também não é ter paz sacrificando a verdade. Amém?
Não é ter paz. A gente não deve sacrificar o que é absoluto para nós, que é a palavra de Deus em prol de uma paz. Porque nós já sabemos que no mundo teremos aflições, que no mundo encontraremos oposições. Eu falei no início que essas oposições, elas vêm mesmo assim dos nossos familiares, que dirá das pessoas ao nosso redor. Então, assim, nós não encontraremos paz em todos os momentos, mas o que depender de nós, é estar em paz com todos. No verso 19, ele continua nos explicando como deve ser a relação que você tem com o seu inimigo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O nosso papel nunca é vingar. Nunca é vingar. É entregar aquela situação para o Senhor. É deixar que Ele faça justiça. Na verdade, a Bíblia nos orienta a orar por aqueles que nos perseguem. O nosso sentimento, o sentimento de vingança, não deve tomar conta, tomar posse do coração do cristão, porque isso é prejudicial, nós sabemos disso. A Bíblia nos orienta em toda ela a perdoar as pessoas, a não guardar essa mágoa, a não ter esse sentimento, a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O nosso sentimento não deve ser de vingança. E aqui Paulo está falando em relação a esse sentimento com os nossos inimigos. Que dirá com os nossos irmãos? Como que deve ser a nossa relação? Se com os inimigos, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que a gente não deve vingar, que a gente não deve, que a gente deve deixar a ira com o Senhor, que dirá com a relação que nós temos uns com os outros aqui como corpo de Cristo? Que dirá? E ele continua falando aí no verso 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se o seu inimigo tiver fome, você tem que dar ele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse brasas vivas aqui, ele tem várias interpretações. Mas o que faz mais sentido para nós é o seguinte: suponhamos que seu irmão está ali, de alguma forma, se opondo a você. Se seu irmão está de alguma forma ali, insultando você. Se seu irmão está de alguma forma ali, falando mal de você. Se seu irmão está de alguma forma ali, prejudicando você. Ao invés de você retribuir o mal que ele está fazendo com o mal, quando ele tiver fome, você dá de beber. Quando ele tiver sede, você dá de comer. Amontoar brasas vivas é fazer o seguinte: enquanto ele estiver te insultando, enquanto ele estiver de alguma forma te prejudicando, você retribui com bem. Amontoar brasas vivas é ele ficar pensando, gente, o que está acontecendo com esse cara? Esse irmão que está te insultando, ficar tão constrangido com a sua reação e ficar incomodado espiritualmente com isso. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele é isso. Esse irmão que está te insultando lá na sua família, no mercado de trabalho, está falando mal de você, porque eu sei, é difícil, gente. É difícil, por isso que é só pela graça de Deus. Mas nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós iremos viver eternamente. O pastor Mateus sempre fala, o que é 80 anos comparado com a eternidade? Então isso vai passar. E nós devemos, estar preocupados com a alma daquela pessoa. Para onde aquela pessoa está indo? Porque nós fomos resgatados pelo Senhor, não por mérito nosso, pela graça do Senhor. Nós não somos melhor com aquele que está ali fora. Nossa oração é que a pessoa que está em meio aos nossos familiares, que está ali trabalhando conosco, seja alcançada assim como um dia nós alcançamos. Então, quando a pessoa nos prejudica de alguma forma, nos insulta de alguma forma, o desejo do nosso coração deve ser que essa pessoa seja alcançada assim como um dia nós fomos alcançados. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Por isso ele fala, se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Se tiver fome, dele de comer. Dessa forma, o seu inimigo pode ser incomodado espiritualmente. Pode amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele ali. E Deus resgatar essa pessoa por constrangimento da sua reação. No verso 21, terminando, ele fala, não se deixe vencer o mal pelo mal, mas façam o mal com bem. Esse é o relacionamento que Deus deseja que a gente tenha com os nossos inimigos.
Então Deus, Ele nos alcançou, Deus, Ele nos transformou, e os nossos relacionamentos também devem ser transformados. O nosso relacionamento com Deus deve ser de oferecer a Ele a nossa vida, deve ser de oferecer a Ele a nossa mente, como todo, em todas as áreas da nossa vida. O relacionamento que devemos ter com nós mesmos deve ser essa relação, deve ser um conceito equilibrado, não ter um complexo de superioridade, nem de inferioridade, é saber quem nós somos no Senhor, e saber o que nós temos é para a edificação do próximo, é amar os nossos irmãos na fé com amor fraternal, sem ser fingido, sem hipocrisia. Em relação aos nossos inimigos, é pagar o mal com o bem. Só assim temos vida, amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais um culto. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos deu de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Ouvimos aqui, Pai, como deve ser, Pai, os nossos relacionamentos, ó Pai, com o Senhor, como deve ser a relação que nós temos com nós mesmos. Nós ouvimos aqui como deve ser a relação que nós devemos ter com os nossos irmãos e como deve ser a nossa relação com os nossos inimigos. Mas nós, Senhor, só podemos agir dessa forma se for pela intervenção do Teu Espírito, se for pelo poder do Teu Espírito. Por isso clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, para que cada vez mais nós possamos andar nessa vida, andar nessa terra, Pai, nos relacionando com as pessoas de modo a agradar o Senhor, Pai, porque sabemos que assim é satisfação para nós, sabemos que assim é vida para nós, sabemos que assim é contentamento para nós, porque iremos estar cumprindo a Tua palavra, Deus. Continue, Senhor, falando conosco, nos orientando, Pai, e que o Senhor receba nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, a honra, a glória e o louvor, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, você não está sozinho. Essa luta que você está passando, esse seu desafio, não sei onde você está passando, você não está sozinho. Está normal acontecer isso, é do cristão. Continue perseverando, porque você não está sozinho nessa luta. Ele vive em você e nunca te abandonará, amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê diz amém. Vai na graça, vai na paz, que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluias.